Olá, amigos. Que a paz de Jesus esteja com cada um de vocês. Sejam muito bem-vindos a mais uma reunião do Grupo Espírita Francisco de Assis. É com muita satisfação que recebemos vocês mais uma vez por esse canal para ouvirmos um pouco mais sobre a nossa querida doutrina espírita, essa doutrina de luz, de consolo e de esclarecimento. Hoje teremos o prazer de receber a companheira Larissa Chaves, do Centro Espírita Irmã Rosa, do CEIR, que nos falará sobre o tema Observai os Pássaros do Céu. Gostaria de lembrar que o nosso atendimento fraterno está em funcionamento, embora não estejamos podendo atender presencialmente. Esse atendimento está sendo feito por chamadas via WhatsApp. E para que seja feito esse atendimento, é necessário que vocês mandem um e-mail para jefaniterói@yahoo.com, repetindo, jefaniterói@yahoo.com, para que seja feito um agendamento. Então, se você está precisando conversar, está com algum problema, gostaria de dividir com alguém, deseja um esclarecimento à luz da doutrina espírita, é só fazer um contato com a gente no e-mail jefaniterói@yahoo.com, que nós retornaremos agendando o seu atendimento fraterno. Queria lembrar também que aqueles que desejarem podem colocar um copo com água sobre a mesa durante a reunião, para que a espiritualidade amiga possa fluidificá-la e ao final que vocês possam beber dessa água, oferindo energias positivas, de paz, de saúde e de felicidade. Antes de passarmos à nossa exposição, nós vamos fazer a leitura de uma página extraída do livro Caminho, Verdade e Vida, de autoria do Espírito Emmanuel, que veio por intermédio da psicografia do nosso querido Francisco Cândido Xavier. O título da página é Pão de Cada Dia. Dá-nos cada dia o nosso pão. Jesus, Lucas, capítulo 11, versículo 3. Já pensaste no pão de cada dia? A força de possuí-lo em abundância, o homem costuma desvalorizá-lo à maneira da criatura irrefletida que somente medita na saúde ao sobrevir à enfermidade. Se a maioria dos filhos da terra estivessem à altura de atender à gratidão nos seus aspectos reais, bastaria o pão cotidiano para que não faltassem às coletividades terrestres perfeitas noções da existência de Deus. Tão magnânima é a bondade celestial que, promovendo recursos para a manutenção dos homens, escapa à admiração das criaturas, a fim de que compreendam melhor a vida, integrando-se nas responsabilidades que lhes dizem respeito nas organizações de trabalho a que foram chamados, com a finalidade de realizarem o aprimoramento próprio. O Altíssimo deixa aos homens a crença de que o pão terrestre é a conquista deles, para que se aperfeiçoem convenientemente no dom de servir. Em verdade, no entanto, o pão de cada dia para todas as refeições do mundo procede da providência divina. O homem cavará o solo, espalhará as sementes, defenderá o serviço, cooperará com a natureza. Mas a germinação, o crescimento, a florescência e a frutificação pertencem ao Todo Misericordioso. No alimento de cada dia prevalece sublime ensinamento de colaboração entre o Criador e a criatura, que raras pessoas se dispõem a observar. Esforça-se o homem e o Senhor lhes concede as utilidades. O servo trabalha e o Altíssimo lhe abençoa o suor. É nesse processo de íntima cooperação e natural entendimento que o Pai espera colher um dia os doces frutos da perfeição no espírito dos filhos. Emmanuel. Bem, meus irmãos, vamos agora nos unir em pensamento, elevando uma prece do fundo do nosso coração ao nosso Deus, nosso Pai de infinita bondade, rogando a permissão para iniciar os trabalhos de hoje, pedindo a Jesus que esteja conosco, abençoando as nossas iniciativas, que a espiritualidade amiga nos acompanhe, intue a nossa companheira Larissa, para que cheguem aqueles que estão sintonizados conosco, as palavras que estão precisando, para acalmar seu coração, para lhes trazer um pouco de ânimo nesses momentos tão turbulentos, e agradecendo por tudo que temos, desde já, pelo pão de cada dia, pela nossa casa espírita, pela nossa família,
e por todas as dádivas que recebemos diariamente. Pedimos ainda, Senhor, que nossas melhores energias e vibrações de paz e de saúde cheguem aos mais necessitados, principalmente aqueles que se encontram hoje enfermos nos leitos dos hospitais, que sua misericórdia possa os alcançar e abreviar os seus sofrimentos. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Olá, queridos amigos do Jefa. Estamos aqui hoje para fazer alguns comentários sobre a passagem Olhai os pássaros do céu. É uma passagem que está contida no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículos 19, 21, 25 a 34, e essas passagens de Mateus foram selecionadas por Allan Kardec, querido organizador, codificador da doutrina espírita, e foram colocadas aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 25, Buscai e Achareis, a partir do item 6, com o título Olhai os pássaros do céu. Primeiramente, é importante que a gente, quando pega o Evangelho segundo o Espiritismo, quando pegue para estudar, e veja essa passagem do Evangelho que foi sabiamente pensada, escolhida por Allan Kardec, sob os auspícios, sob os cuidados do Espírito de Verdade, que estava próximo a ele durante a organização do Evangelho segundo o Espiritismo, como temos notícias no livro Obras Póstumas. Então, tudo isso foi selecionado, extraído com muito critério, com muito cuidado, com muita inspiração. E é importante que, ao nos depararmos com essas passagens, façamos um exercício de pesquisa e de estudo de pegar o nosso Evangelho, o Novo Testamento, para compreender não apenas a explicação daquela passagem, mas um pouco do contexto onde está aquela passagem. É muito comum que isso nos ajude, nos auxilie no entendimento. Então a gente gosta de fazer isso e vai fazer isso agora no nosso estudo aqui para o Jefa. Então, onde que está essa passagem em Mateus? Está no contexto do Sermão do Monte. Durante o Sermão do Monte, algumas pessoas acham que Jesus apenas falou as bem-aventuranças. Bem-aventurados os aflitos, os que têm sede de justiça, os misericordiosos, os puros de coração. Mas no momento do Sermão do Monte, Jesus falou muitas coisas importantes ainda hoje para cada um de nós. E dentre as coisas que Jesus falou, ele ensinou o Pai Nosso, lá no Sermão do Monte, falou das obras de justiça, falou das proibições. Então, é exatamente no contexto dessas proibições, do que não fazer, que Jesus falou isso que Mateus teve o cuidado de anotar e que, graças a ele, temos notícias ainda hoje. Então, Mateus, lá no capítulo 6, dirá: Não entesoureis para vós tesouros sobre a terra, onde a traça e a corrosão consomem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Entesourai para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem a corrosão consomem, e onde os ladrões não arrombam nem roubam. Pois onde está o teu tesouro, ali estará também o teu coração. A candeia do corpo é o olho. Portanto, se o teu olho for simples, teu corpo inteiro será luminoso. Porém, se o teu olho for mau, teu corpo inteiro estará em treva. Portanto, se a luz que há em ti é treva, quão grande a treva! Ninguém pode servir a dois senhores, pois ou odiará a um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus
e a Mamom. Por isso vos digo, não vos inquieteis por vossa vida, com o que comereis, nem por vosso corpo, com o que vestireis. Não é a vida mais que o alimento, e o corpo mais que a veste? Olhai as aves do céu, que não semeiam, nem ceifam, nem recolhem em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não valeis mais do que a elas? Qual dentre vós pode, inquietando-se, acrescentar um côvado à sua estatura? Olha que passagem interessante, repleta de símbolos, de exemplos que as pessoas que escutaram no Sermão do Monte, pessoas simples, humildes, das condições materiais, inclusive conta-nos os historiadores que aquelas pessoas que moravam ali na região da Galileia eram mal vistas por aquelas que moravam na região, por exemplo, de Judá, de Jerusalém. As pessoas chegavam a dizer assim, que de bom poderá vir da Galileia? Peixes? Agricultura? Legumes? Porque era um povo simples, a maioria analfabeto. Não era lá que estavam os doutores, os sacerdotes, os fariseus, os entendidos da lei e das letras, muito respeitados naquela cultura. Era exatamente na Galileia aquele público que escutava Jesus, por mais que ali pudessem também, às vezes existiam sacerdotes do templo que iam lá averiguar o que Jesus estava falando, mas a grande maioria do público que acompanhava, que peregrinava para acompanhar os feitos e os discursos de Jesus, era de pessoas simples, muito simples. Pessoas que talvez não tivessem nem toda a dimensão daquilo que Jesus dizia. Mas os discursos e as falas do Mestre tinham sempre uma intenção direta, um entendimento direto àquele público e também um entendimento transcendente, atemporal, que hoje, como amanhã, continua repleto de sentido. Então, para essas pessoas que estavam ali num ambiente aberto, em plena natureza, sentindo o vento, podendo olhar o céu, provavelmente embaixo de alguma árvore, às margens do rio, talvez em algum pequeno monte, não eram montes tão altos, e ficar Jesus provavelmente num lugar um pouco mais alto e as pessoas sentadas ali podendo acompanhar o seu sermão, o seu discurso. E Jesus dava exemplos concretos com aquilo que aquelas pessoas tinham condições de compreender. Observai as aves do céu. Eles estavam ali no campo e Jesus dizia, observai os lírios do campo. Jesus estava sempre falando de coisas concretas, como nós fazemos com as crianças. Se a gente for falar de uma coisa muito subjetiva para uma criança, fica distante. A gente precisa de exemplos palpáveis, concretos, e assim Jesus vai utilizando-se desses elementos concretos para nos deixar uma mensagem importante tanto àquele povo quanto a cada um de nós no dia de hoje. Qual a importância que temos dado às coisas do mundo material e qual a importância que temos dado às questões do mundo espiritual. Esse é o tema central dessa passagem evangélica que é discutida, analisada por Allan Kardec neste capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. E nos seus comentários, Allan Kardec vai nos dizer que, lendo assim de primeira, desavisado, a gente pode não compreender muito bem a intenção da passagem. E pode falar, então será que Jesus está dizendo para a gente ficar assim sem fazer nada, esperando simplesmente a comida cair do céu, a roupa aparecer na nossa porta, sem que a gente trabalhe? Seria um convite à imprevidência? Não, não é disso que se trata. Afinal de contas, as aves do céu,
ou os lírios do campo, apesar de não ceifarem, de não semearem, cumprem o seu papel na obra da criação. Tudo aquilo que integra a obra da criação, da qual fazemos parte, como um dos seres criados por Deus, tudo tem o seu lugar, tudo tem a sua tarefa. Inclusive, quando nós pegamos o Livro dos Espíritos, há uma questão acerca de qual a importância, qual o motivo, a necessidade da encarnação. Por que a gente precisa vir à Terra num corpo material? E na resposta, os Espíritos dirão que além de para uns ser prova, expiação, para outros missão, na partezinha final, se vocês observarem, eles vão nos dizer que existe ainda um outro motivo para essa necessidade da encarnação, de nós virmos à Terra num corpo material, que é a de colocar o espírito que somos em condições de contribuir com a parte que lhe cabe na obra da criação. Então, não existe inoperância na natureza. Nas leis de Deus, toda a criação tem um papel a desempenhar, tem uma tarefa que lhe cabe. E quando nós chegamos à fase, saímos da fase animal, começamos na fase de humanidade, para só muito depois, lá na frente, adentrarmos a faixa na qual Jesus já se encontra há bastante tempo, que é da angelitude, mas quando estamos na faixa da humanidade, nós estamos em processo de purificação da alma, de purificação dos nossos corações. Passamos pela encarnação e pela reencarnação, também com o objetivo de estar em melhores condições para dar o nosso contributo na obra geral da criação. Então, todos nós temos uma tarefa. Seria, portanto, impossível que Jesus estivesse com essa passagem dizendo que a gente não precisa fazer nada, que tudo simplesmente vai acontecer. O que Kardec nos afirma, e nós certamente concordamos, Jesus estava aqui trazendo com esta passagem anotada por Mateus, é um símbolo, um exemplo da providência divina, da necessidade de nós confiarmos que Deus sempre fará a sua parte. Então o pássaro não faz a tarefa que é do leão, da onça ou dos lírios do campo. O pássaro faz a parte que lhe cabe na obra da criação. Os lírios fazem a parte que lhe cabe na obra da criação. E Deus, através do instinto, que é exatamente nas palavras dos Espíritos e de Kardec no livro A Gênese, o instinto é a mão de Deus guiando a criatura. Então, quando estamos naquela fase instintual, nós seremos guiados conforme as necessidades, nos alimentaremos apenas do que necessitamos, dormiremos apenas quando necessitamos. Quando chegamos na fase da humanidade, que é o nosso caso, desde os primeiros passos ainda muito primitivos, até quando chegamos numa situação mediana e assim seguimos nessa seara evolutiva, sempre caminhando para frente, para o alto, às vezes estacionando um pouquinho. O que vai acontecendo? A gente chega na fase das paixões. E o que acontece com a paixão? Gente, Kardec vai nos explicar muito didaticamente no livro A Gênese que as paixões, elas vão funcionar como uma espécie de força motriz, como se ela impulsionasse o homem a buscar um pouco mais, a sair simplesmente de suprir o básico para avançar, para evoluir. Então, eu não me satisfaço apenas com esse alimento que cai aqui da árvore. Eu posso
buscar uma receita, eu posso misturar alimentos, eu posso colocar no forno, eu posso inventar uma forma de congelamento desse alimento. Então, se nós não passássemos a seara das paixões, nós ficaríamos estacionados, contentados. A paixão é um convite a buscar, a caminhar, a ascender. E as paixões que já estão no campo do livre-arbítrio também abrirão a possibilidade para buscarmos não apenas essa inovação, esse passo adiante naquilo que supre as nossas necessidades, mas nesse caminho, entre idas e vindas, nós também poderemos cair no excesso. Então, quando adentramos a possibilidade de comer um pouco mais, de dormir um pouco mais, o que acontece com a gente? A gente quer cada vez mais. Então, eu quero dormir muito, eu quero comer muito, eu quero muito da experiência sexual. E eu vou perdendo o equilíbrio de atendimento dessas necessidades. Então, as paixões têm o seu propósito, mas como as paixões já estão no campo do livre-arbítrio, elas nos dão também a possibilidade do excesso. E é nesse excesso que muitos de nós se perde e acaba entre uma reencarnação e outra, passando pela experiência do excesso. Então, eu quero acumular muito dinheiro, de repente, por ter acumulado muito dinheiro e ter derrapado nessa experiência de excesso, de acúmulo, servindo apenas a mamon, de repente a minha consciência me pede que numa outra experiência eu venha na escassez. Então, eu venho na escassez, na pobreza ou na miséria, numa tentativa de encontrar o equilíbrio, de trabalhar as minhas paixões, de crescer, avançar, mas na dosagem adequada. E é muito comum que, mesmo tendo escolhido a experiência da escassez, eu não me contente, eu reclame, eu queira sair daquela experiência de qualquer jeito, e eu tente, ou passe a experiência toda da escassez, insatisfeito, rebelde, reclamando com Deus. É por isso que aqui nessa passagem comentada por Allan Kardec, Jesus está nos convidando ao essencial. Olhem como é interessante, porque na passagem, Jesus não está dizendo que a gente não pode buscar nada da terra, mas ele está dizendo: buscai primeiro as coisas do céu. Ou seja, buscai o essencial. Você já sabe o que é o essencial para você querer o supérfluo? É como se a gente fosse, eu me recordo de quando eu ia ao mercado quando era criança com a minha mãe. Às vezes minha mãe não tinha colocado no carrinho ainda nem arroz, nem feijão, nem açúcar, nem pão. Esses itens de primeira necessidade que normalmente integram uma cesta básica. E o que é que eu, como criança, já estava pensando? E aquele biscoito de chocolate? E aquele salgadinho? E aquela batata frita? E aquele chiclete? E aquela bala colorida? O que eu estava buscando ali? O supérfluo, o a mais. Aquilo que em verdade não alimenta, praticamente não traz nutriente, mas que me distrai, que me alegra, que vai para esse campo fora das necessidades, mas que podemos passar muito tempo durante as nossas peregrinações pela terra, presos, tal qual a criança do supermercado, apenas às distrações, apenas ao que não é essencial. E como mãe muito sábia, eu ia colocando as coisas no carrinho e a minha mãe ia tirando. Eu ia colocando e ela ia tirando. Ou quando ela não tirava, quando chegava na hora do pagamento no caixa, o que ela fazia? Larissa, deixa que eu coloco primeiro o principal, o essencial. Então, ela deixava tudo que eu tinha colocado para o final e ia colocando esses itens essenciais. No final, a depender daquele valor que desse, se não ultrapassasse o limite do cartão, aí ela escolhia alguns itens que eu coloquei e passava.
Isso tem tudo a ver com a proposta de Jesus que estamos analisando hoje. Então não se trata de entrar também numa paranoia ou num voto de pobreza. Eu não posso ter nada, eu não posso comprar então uma casa, eu não posso ter nenhum dinheiro na poupança. Não é isso. É para que a gente encontre um equilíbrio, priorizando o que é essencial. Então precisamos nos perguntar: o que é essencial? E agora que estamos passando por essa experiência de pandemia, do coronavírus, do Covid-19, muitos de nós passando por desafios na área econômica, por desafios às vezes da solidão, ou por um trabalho extenuante no campo da saúde, estamos sendo convocados a responder exatamente esse questionamento. O que é essencial? Um dia desses eu me dei conta que tem praticamente, eu não sei que dia vai ao ar esse vídeo, eu tô gravando ele em maio, ontem foi Dia das Mães, e só para vocês terem uma ideia de tempo, eu entrei na quarentena desde o dia 13 de março, e eu realmente não tô saindo de casa para nada. E eu falei, gente, olha que interessante, eu gosto tanto de sapatos, eu adoro sapato, não tenho muitos por disciplina, mas eu adoro sapato. E olha só, desde o dia 13 de março, que eu não uso sapato algum, porque dentro de casa eu não uso nem sandália. Então, isso é uma separação entre o que é essencial e o que não é essencial. Quantas e quantas coisas, quantas horas, quanto suor, quantas lágrimas nós gastamos numa existência física, nos preocupando, nos desgastando com o que não é essencial. Às vezes estamos tão preocupados em prover para os nossos filhos do bom e do melhor, da melhor escola, daquela que terá melhores condições de prepará-lo para o vestibular, de passar nos melhores concursos, pensando muitas vezes apenas no contexto material e não nos valores que aquela escola poderá ofertar. Digo isso não a todos, mas alguns poderão refletir sobre isso, às vezes pensando no melhor conforto da casa, planejando tudo nos mínimos detalhes. E passamos tantas e tantas horas trabalhando cada vez mais para dar cada vez mais conforto material. E quando nos damos conta, não temos tempo para fazer uma oração com os nossos filhos. Não temos tempo muitas vezes, ou não tínhamos tempo muitas vezes, para uma reunião familiar à mesa, podendo cada um falar do seu dia, podendo a gente se alimentar em conjunto, cada um olhando para o outro, cada um se preocupando com o outro. Eu tenho essa referência da minha família desses momentos e tenho toda uma preocupação me perguntando quais as referências, quais as lembranças afetivas que a minha filha está tendo a possibilidade de formar na cabecinha dela. Porque como criança ela não tem capacidade de entender que eu preciso trabalhar para pagar uma escola boa para ela. O que ficará na sua lembrança efetivamente são esses pequenos momentos cotidianos em que nós nos desprendemos do acessório, do supérfluo e nos conectamos com o essencial, observando os pássaros do céu, cumprindo a sua tarefa, sem preocupar-se com a parte de Deus. A grande essência dessa mensagem é que o que precisamos fazer é a nossa parte, porque Deus certamente fará a parte dele. Não há dúvida sobre isso. Que Deus vai fazer a parte dele é um fato. Que nós faremos a nossa parte essencial é a grande pergunta. Será que não estamos tão distraídos com os acessórios que deixamos de prover o essencial? E lendo aqui uma parte dos comentários de Allan Kardec, ele diz assim, só um segundo. A Terra
produzirá o suficiente para alimentar a todos os seus habitantes, quando os homens souberem administrar os bens que ela dá, segundo as leis de justiça, de caridade e de amor ao próximo. Quando a fraternidade reinar entre os diversos povos, como entre as províncias de um mesmo império, o supérfluo momentâneo de um suprirá a insuficiência momentânea do outro, e todos terão o necessário. O rico, então, considerar-se-á como alguém que possui grandes quantidades de sementes. Se as espalhar, elas produzirão ao cêntuplo para si e para os outros. Mas se comer sozinho as sementes, se as desperdiçar e deixar que se perca o excedente do que haja comido, nada produzirão, e não haverá o bastante para todos. Se as amontoar no seu celeiro, os vermes as devorarão. Foi por isso que Jesus disse: não acumuleis tesouros na terra, porque são perecíveis. Acumulai-os no céu, onde são eternos. Em outros termos, não ligueis aos bens materiais mais importância do que aos espirituais, e sabei sacrificar aqueles em favor destes últimos. Gente, tem uma passagem, um artigo de Allan Kardec na Revista Espírita de 1865 com o título O que ensina o Espiritismo? É um dos artigos da Revista Espírita que eu mais gosto, que eu já li mais vezes, porque ali nós encontramos Kardec tratando do objetivo essencial da doutrina espírita, desse Consolador prometido por Jesus, do cristianismo redivivo. É um artigo extenso, onde Kardec vai apresentar diferentes pontos que a doutrina espírita apresenta de forma clara, objetiva. Muitos desses pontos já estavam contidos na história da humanidade, conforme explica detalhadamente Leon Denis no livro Depois da Morte, sobre esses pontos de uma doutrina secreta que sempre esteve presente na história da humanidade, mas há poucos, sem que a população geral, o público geral tivesse acesso, apenas iniciados, mas de qualquer forma já estava presente. E Allan Kardec nos diz que já seria um grande trabalho a doutrina espírita ter como tarefa reunir esses princípios espalhados e antes apenas a distrito eleitos e mostrar ao público essas verdades sobre a lei de Deus, sobre o funcionamento das leis divinas. Mas que a doutrina espírita não fica restrita a isso. Ela vai ainda aprofundar os aspectos desta doutrina secreta, essa revelação sobre as leis de Deus. E em dado momento, o codificador diz assim, que a doutrina espírita, o espiritismo, o seu objetivo essencial está na regeneração moral da humanidade. E que todos os outros pontos apresentados, revelados, são a parte acessória, que só teremos feito bom uso desta revelação, só teremos aproveitado essencialmente o Espiritismo se nos tornarmos pessoas melhores. E que ao adentrar o plano espiritual, ninguém nos perguntará o que lemos, o que sabemos, o que temos, mas sim seremos questionados pela nossa consciência, onde estão escritas as leis de Deus, sobre o bem que fomos capazes de praticar, sobre a quantidade de corações que fomos capazes de consolar, as lágrimas que enxugamos, as pessoas que esclarecemos, as mãos que demos para que alguém se levantasse. Então, estar nessa peregrinação pela terra com o objetivo essencial de purificação da alma que somos, de purificação
deste vaso de sentimentos, do vaso do nosso coração, para que quando a água límpida das verdades divinas caia, aqui chegue, as nossas dificuldades, defecções morais, não misturem-se essas sujidades à água límpida, para que a gente seja capaz realmente de compreender essas verdades, mantendo a pulcritude, a essência da sua mensagem. Essa é a proposta. Mas se a gente andar distraído, se ao invés de fazer a tarefa que me cabe na obra da criação, eu ficar preocupada, eu ficar ocupada em fazer a parte que é do outro, a parte que não é essencial, a parte que é supérflua ou a parte que cabe a Deus, eu gastarei bastante tempo e ao retornar à espiritualidade, quando for questionada pela minha consciência daquilo que fiz, dos meus passos pela terra, do bem que pude praticar, perceberei que gastei bastante tempo para fazer quase nada. Então, que a gente possa assimilar essas verdades e no nosso dia a dia e sempre se perguntando: será que vale a pena gastar tanta energia, tanto desgaste com essa questiúncula, com essa dificuldade? Será que não é mais fácil perdoar, tolerar? Uma trabalhadora da situação de experiência de morte, que fica aos leitos, ali perto dos doentes, quando eles já estão em estado terminal, conversando, acolhendo, ela chegou a uma conclusão muito interessante, de que quando nós estamos nos minutos finais, a gente tem maior clareza do que é essencial na vida e de que muitas vezes gastamos tanta energia para tão pouco. E então ela faz uma proposta que eu gostaria de fazer a todos nós que estamos nesse estudo agora. Ela diz assim: faça uma lista com 10 itens que são hoje as suas maiores preocupações. Talvez você coloque aquela dívida que você tem para pagar, ou aquele carro que você deseja trocar. Talvez seja uma desavença com alguém, um mal-entendido, um casamento que talvez esteja mal resolvido. Coloca tudo isso, 10 itens na sua lista. Agora que você já escreveu. E, se possível, por ordem de importância, dos mais importantes para os menos importantes. Você vai meditar um pouco e imaginar que semana que vem é a data aprazada para o seu retorno à pátria espiritual. Olha de novo para essa lista e se pergunte: se você tivesse essa informação que você tem mais uma semana de peregrinação no plano físico e que na semana que vem você retorna à verdadeira vida, ao plano espiritual, e olhe que a pessoa que propõe essa atividade, ela não considera o plano espiritual, ela está falando da morte mesmo. Então a pessoa nem teria outras oportunidades. Mas aqui sabemos que existem outras oportunidades, que a renovação é constante. Mas quando você olha de novo para essa lista, será que a importância é a mesma? Será que você não se decidiria ainda hoje pelo essencial? Será que não seria mais fácil hoje compreender, tolerar, ser indulgente, perdoar? Então, que tal se nós, mesmo sem saber quando é o nosso regresso, aproveitássemos as pequeninas oportunidades de renovação, de regeneração, de aprimoramento que estão sempre presentes no nosso cotidiano? Que tal se nós levássemos a sério essa oportunidade grandiosa da reencarnação e não deixássemos para amanhã, ou não deixássemos para outra encarnação, como às vezes as pessoas brincam: isso não tem jeito, isso vai ficar para outra encarnação. Mas e se eu te disser que não é tão simples assim?
que organizar tudo isso, todo esse contexto, o seu pai, a sua mãe, o seu esposo, os seus familiares, dê um trabalhão. E que talvez não seja tão simples quanto a gente supõe reunir esses espíritos que necessitam resgatar, que necessitam desfazer o grilhão e transformá-lo em laço de amor. E que talvez você, depois, necessite de séculos para reunir estes mesmos espíritos. E que a melhor oportunidade é quando estamos a caminho, como nos propôs Jesus. Que nós possamos, então, observar os pássaros no céu, os lírios do campo e compreender que Deus segue fazendo a sua parte, mas que falta-nos discernimento de qual é a nossa parte aqui na Terra. Nós não somos seres materiais. O mais importante precisa ser aquilo que seguirá conosco, porque a sua casa ficará, os seus títulos ficarão, aquele cargo tão almejado também. E se você deseja coisas materiais, não tem problema algum, mas buscai primeiro o essencial. Buscai primeiro as coisas que seguirão com você na pátria maior, no reino de Deus, na imortalidade. Então, que a sua vestimenta de fora seja bonita, não tem problema, mas que você antes tenha se vestido de amor, ternura, perdão, paciência por dentro. Esse é o essencial. Vamos então caminhando agora para a nossa oração, para a nossa prece final, com essa vontade que nas palavras de Leon Denis é a motriz, a força, o leme para angariarmos futuros louros de vitória na imortalidade. Finalizando a nossa fala e caminhando para a prece, eu gostaria de deixar apenas uma frase de Emmanuel sobre isso, quando ele diz assim: evidentemente nós, os espíritos humanos, não somos elementos do reino vegetal, mas podemos aprender com os lírios serenidade e aceitação, paz e trabalho, com as responsabilidades e privilégios do discernimento e da razão, que uma simples flor ainda não tem. Vamos fechar os nossos olhos para a prece final. Senhor e Mestre Jesus, amigos espirituais, aqui nos encontramos com um coração repleto de gratidão pela inspiração, pela presença dos benfeitores espirituais que se utilizam dos nossos recursos fluídicos para ajudar aqueles irmãos à distância nesse momento tão necessitados, não apenas da cura material, mas especialmente da saúde da alma. Que as vibrações que aqui espargimos, Senhor, sejam voluntariamente destinadas ao nosso planeta, ao nosso país, à circunvizinhança, às regiões fisicamente próximas a nós, mas também aquelas distantes tão necessitadas quanto tantas outras. Que mesmo fisicamente em casa, possamos, Senhor, emitir ondas de amor, de cura, de tolerância e de perdão a todos os necessitados de compreender a importância deste momento. Que sejamos capazes de fazer a nossa parte em essência e de contribuir com a parte que nos cabe na obra da criação. Que assim seja, Mestre. Graças a Deus. Muito obrigada, queridos amigos, que permaneçamos em paz, em nossos lares, sempre fazendo um evangelho, assistindo palestras edificantes, nos informando, mas mantendo o coração repleto de paz, confiança em Deus. Que assim seja, graças a Deus.